Amém, amém. Deus abençoa a todos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes que eu esqueça, vou desejar um feliz ano novo para todos os irmãos, tanto os irmãos aqui quanto os irmãos que ouvem através da internet. Que Deus possa nos dar graça, né? E é claro que todo mundo sabe que o mundo cada dia fica pior, mas que a graça dele possa nos alcançar e que nós possamos receber mais da vida espiritual, na vida espiritual, mais graça cada dia para poder vencer esse mundo. Porque na verdade que no mundo não tem jeito, né? O bom desejo mesmo é de aceitar a verdade, ficar com essa verdade e tudo mais, porque isso aí nos leva à vida eterna. O mundo vai, mesmo que a gente pense assim, mas esse ano vai ser bom, pode ser bom para cristão, mas para o mundo, quem não é um cristão vai ser pior, né? O cristão é bom, sabe por quê? Porque ele não acredita mais em nada desse mundo, ele acredita que ele está saindo daqui. Então eu peço a Deus que nos dê esse privilégio de saber que nós estamos caminhando para outro lugar, indo para um outro lugar, e que Ele nos ajuda as famílias, ajuda as crianças, ajuda os jovens. Por que nós pedimos mais pelas crianças e os jovens? Porque nós já estamos numa idade que talvez não duramos muito tempo, mas esses jovens, essas crianças, se o mundo ainda durar muito tempo, né? Então vai ser muito difícil para eles. Então nós pedimos graça, a graça de Deus para todos os jovens e para todas as crianças, e que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, tem algumas pessoas que estão nos visitando. Quem está nos visitando, fique em pé, por favor. Quem mais? Quem está nos visitando? E Deus te abençoa, tá? Me abençoa muito. E Deus abençoa a todos que estão aqui. Aí, tem mais lá. Fique em pé, por favor. Aí, Deus abençoa vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar no profundo do coração de cada um de vocês. Aqui tem um pedido de oração que eu vou ler. Aqui está. Eu creio que o Marcelo já colocou ali também o endereço do sítio que nós vamos passar o final de semana que vem. Não haverá culto aqui nessa igreja, nós vamos fazer o culto em um sítio. Então eu vou falar, tem o endereço aqui, eu já vou falar com os irmãos. Então no domingo que vem não haverá culto aqui. O culto vai ser lá no sítio. Esse sítio, o endereço do sítio é Rua Maurício de Souza Lima, 1179, bairro Açude, Betim. Esse bairro é depois daquele cemitério de Betim. Como é que chama o cemitério de Betim ali? Cachoeira. Depois do Cachoeira, a primeira rua, depois da ponte, entra à esquerda. Então essa rua é aquela, virou ali, depois da pontezinha, é essa rua 1179. Então é fácil demais de ir. Logo passou do cemitério, passa uma pontezinha, aí entra à esquerda. E é essa rua direto. Talvez um quilômetro e meio para chegar lá, talvez nem seja isso tudo. Então, os jovens estarão lá no sábado. Todos os jovens podem ir para lá sábado, vai durante o dia, pode ficar lá o dia inteiro, né? O dia inteiro. E no domingo, então, aí toda a igreja. Então, nós vamos para lá para almoçar e depois do almoço nós vamos fazer o culto. Talvez começar lá para as 2h, 2h30. E a gente vai fazer um culto. Eu gostaria que todos fossem, todos irmãos, porque eu creio que não tem dificuldade nenhuma para ir, mas hoje é muito fácil de ir, sabe?
Então nós vamos ter o culto lá ao invés daqui. Então os jovens no sábado, pode ir, todos os jovens ir para lá no sábado. E a igreja no domingo, para todo mundo almoçar. Se Deus quiser, nós vamos almoçar e depois nós vamos ter esse período de um culto, talvez 2h30 nós vamos começar esse culto, porque eu creio que a gente só pode ficar lá até domingo, até 7 horas da noite, tá? Então sábado e domingo está liberado, sábado para os jovens e domingo para a igreja toda, tá? Vocês estão entendendo? Não, porque esses dias mesmo, irmão Pedro e o irmão Toninho entendeu, né? Eu falei aqui, depois já perguntou, é domingo que vai ter? Não, domingo é ceia. Aí já estava achando que era esse domingo que era o sítio, né? Então, eu creio que os irmãos entenderam e está lá o endereço ali, no quadro, vai estar o endereço ali no quadro de aviso ali, tem um endereço lá, então os irmãos podem anotar. Tão fácil, vocês notaram que praticamente é só anotar o número, porque é fácil demais. A partir das 8 horas da manhã, os jovens podem estar lá já. A partir das 8 horas, então, os jovens já podem ficar lá o dia inteiro, né? Não tem. Foi alugado para vocês mesmos, um descanso, né? Então, os irmãos, eu gostaria que todos fossem, né? Então eu creio que vai, né? Então aqui tem um pedido de oração por Esther Ferreira, que está internada no CTI. Então nós vamos daqui um pouquinho orar pela Esther, né? Esther Ferreira. E pelos outros irmãos que sempre está, o irmão Sebastião também está com problema nas vistas, nós estamos orando sempre por ele e nós cremos que logo as vistas dele vai voltar ao normal. Pois é, ele está aí, mas nós vamos orar para que as vistas voltem ao normal, para ele poder estar bem, né? E outros irmãos, a irmã Esther também está aí, né? Nós vamos orar também pela irmã Esther. A irmã Nieta até hoje está internada, eu não sei se deve estar no CTI ainda, sabe? Está internada até hoje. Nós vamos orar, sempre nós estamos pedindo. Aqui nós pedimos o seguinte, nós pedimos a Deus para fazer a sua vontade, não a nossa. Então nós já pedimos pela irmã Esther, sempre o pedido nosso é isso. Senhor, se a irmã ou irmão está pronto para ir embora, que o Senhor leva ele, se o Senhor quiser. E se não tiver, então o que nós pedimos? Se não estiver pronto, Senhor, que o Senhor dá mais uma oportunidade para voltar e acertar a sua vida, para quando sair daqui a vida está apta para ir embora. Então assim é que nós pedimos. Então nós vamos, hoje eu quero falar sobre, quinta-feira eu falei a verdadeira fé vem pela palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre sabedoria e poder de Deus nós recebemos pela fé. Como nós vamos falar sobre sabedoria, poder, são dois poderes e dois tipos de sabedoria, então eu estou falando que a sabedoria de Deus e poder de Deus nós recebemos pela fé, que a outra não precisa de fé para receber, sabe? Então, mas essa nós queremos, essa que recebemos pela fé, que vem de Deus. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Escritura em Ezequiel, no capítulo 28, do verso 1 a 5, 28, Ezequiel 28, do verso 1 ao verso 5, e depois 1 Coríntios 2, do verso 1 ao 8. Nós vamos ler essas Escrituras para a gente poder pregar. Hoje é a Santa Ceia, Deus quiser, daqui um pouquinho nós estaremos tomando a Santa Ceia do Senhor. E todos, é porque muitas pessoas falam assim, mas olha, aqui a ceia é para cristão. Se você é um cristão, não importa que se você é membro aqui, a ceia é para cristão. Se você é um cristão, você pode tomar a ceia, porque a ceia é para filho de Deus.
Tá? Então, se vocês que estão visitando, for cristão, pode tomar ceia conosco, sabe? Porque o povo não é meu, o povo é de Deus, todo o povo é de Deus, sabe? Eu só tenho uma família, a minha família é terrena. Agora eu estou pregando para a família de Deus, então essa família é diferente. Então, escute bem, como nós vamos falar sobre duas sabedorias, tá? Então vamos ver essa daqui, depois nós vamos ver a outra de 1 Coríntios ali. E diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estima o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio é que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Vocês notam que ele está falando de um poder que não é de Deus. Esse ser aqui, ele tem um poder dele mesmo, né? E nós temos o poder de Deus em nós, sabe? Isso que nós temos que entender. Então vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 1. E se vocês notar que esse ser aqui é Satanás, tá? Esse que nós lemos aqui. E agora 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 8. Nós vamos ler aqui. Está escrito assim: e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Então vamos fechar os nossos olhos, lembrar dos irmãos, e lembrar desse pedido que está aqui, da Esther que está internada no CTI. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos, Pai, na Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui conosco nessa hora, Pai. Meu Deus, por isso nós te damos louvor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Meu Deus, porque o Senhor é justo e bom. Meu Deus, o Senhor é um Deus piedoso, misericordioso. Meu Deus, e por isso, Senhor, nós cremos que o Senhor ainda está tendo misericórdia de nós. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor está fazendo e que ainda o Senhor vai fazer por nós, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu estou aqui também com a mão em cima desses pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Pai,
no poder da oração, eu creio no poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, não é a minha mão que cura ninguém, Senhor, mas é o teu sangue que já curou todos nós. Por isso, Senhor, eu estou pedindo misericórdia para todos os irmãos, para todas as pessoas enfermas, Senhor, como a Esther que está internada, Senhor, ali no CTI. Meu Deus, tem misericórdia dela, Senhor, meu Deus, e que se o Senhor quiser, Pai, tirar ela agora mesmo, meu Deus, o poder do Senhor está tanto aqui quanto lá, Senhor. O Senhor pode tirar ela se o Senhor quiser, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos por cada irmão, por cada irmã. Meu Deus, também, meu Deus, o irmão, Senhor, que está com problema nas vistas, Senhor. Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Meu Deus, quem sabe no final desse culto ele já está enxergando normal, Pai. Meu Deus, nós entregamos todo em Tuas mãos, meu Deus, para que o Senhor possa cuidar de cada um, Pai. Não faça a nossa vontade, mas a Tua vontade, Pai. Eu sei que a Tua vontade é de curar todos, a Tua vontade é de salvar todas as pessoas. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá-nos um culto abençoado, dá-nos uma ceia abençoada, Senhor. Meu Deus, no início desse ano, Senhor, meu Deus, nós estamos já iniciando com a Santa Ceia do Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos abençoa e que possamos passar aqui na fila da ceia, abençoado, perdoado, meu Deus, e justificado. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus nos abençoa, que Deus nos dê um culto abençoado, como sempre Ele tem feito. A gente lê, a gente que prega, né? A gente sempre está aprendendo, assim como vocês, né? Quem prega, cada dia nós estamos aprendendo mais, porque ninguém sabe tudo, só existe um que sabe tudo, esse é Deus, né? Mas a gente vai lendo a Bíblia, lê a mensagem, a gente vai aprendendo mais, e cada dia a gente tem algo para falar, né? Pregar, e desde que a gente faz por onde, Deus abençoa a gente, né? Deus abençoa vocês, Deus me abençoa, Deus abençoa cada pregador que confia, não nele, mas que confia na palavra. Porque se a gente passar a confiar na gente, daqui a um pouco a gente não tem nada para pregar. Aí a gente chega aqui na frente só para envolver o povo. Mas só que a gente não confia, eu não confio em mim, eu confio em Deus. Porque eu sei que a minha sabedoria em si, essa não é boa. Eu tenho que ter a sabedoria de Deus. Por isso, vocês notam que eu li sobre esse ser. Você sabe que esse ser aqui é o próprio diabo. Por isso que a própria Bíblia diz que ele era mais sábio do que Daniel. Agora, alguém pode falar mais sábio que Daniel? Sim, porque Daniel era um homem. A sabedoria de Daniel era de Deus, sabe? Vocês notam, quando ele revelava alguma coisa, ele mesmo dizia, essa revelação está vindo de Deus. Só que esse ser, a sabedoria é dele. E esse ser aqui é o diabo. Ele tem uma sabedoria que, olha lá, que vence qualquer homem na terra. Só que se você tem Deus no seu coração, Ele não te vence. Sabe? Porque o importante é a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens. Porque a sabedoria dos homens vem através desse ser que é muito inteligente e muito sábio. Ele tem uma sabedoria imensa. É tanto que nós vamos ler aqui, na própria mensagem, e notar esse próprio ser. Porque às vezes nós pensamos só de 6.000 anos para cá, nós pensamos só da Terra, mas você vai notar que esse ser, ele viveu na presença de Deus milhões de anos junto dele. Antes ele era perfeito. Aqui em Ezequiel, aqui, se eu voltar a ler aqui, em Ezequiel aqui,
no livro de Ezequiel aqui, você nota que ele era um ser perfeito. Em Ezequiel 28, a partir do verso 12, ele era um ser perfeito, ele era um querubim, ele estava lá porque ele é um ser criado. Deus é Deus, Deus nunca foi criado, Deus existe, sempre existiu, sempre. Mas esse ser é um ser criado, e ele foi criado com um poder tão grande que ele achou que ele daria conta de fazer tudo o que ele queria. E Deus estava de olho nele, porque Deus conhece todas as coisas. Desde que Deus criou ele sabia que um dia ele ia rebelar contra ele. E Deus planejou todas as coisas, como o maior, eu creio que um dos maiores planos de Deus foi a redenção. Sabendo que ele tinha um inimigo desde lá, e esse inimigo foi derrotado por causa minha e de você, por causa nossa. Deus derrotou ele. Depois de milhares de anos, depois de milhões de anos, Deus derrotou ele aqui na terra. Mesmo sabendo lá, desde o passado, que ele foi criado, tinha um domínio no céu, como um ser perfeito, e depois Deus sabia que ele ia revelar. Então veja aqui como ele era perfeito. No mesmo Ezequiel 28, a partir do verso 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele é um ser, como todo mundo sabe, ele era, até no sentido, ele era um dos seres mais, por isso que ele gosta de beleza. Ele era um ser bonito, perfeito, bonito, e é por isso que você nota que ele é tão sagaz, que ele conseguiu no final da era colocar todas as mulheres na posição que ele queria. Você hoje não vê mulher feia mais, porque ele modela, ele sabe modelar, tá? Ele sabe modelar, sabe? Então isso aqui vem, por isso que essa carne aqui é um perigo. Ele consegue derrubar as pessoas, consegue derrubar homem, consegue derrubar mulher, consegue tudo, sabe? Olha, a gente tem que entender que o mensageiro dessa era, Deus enviou esse mensageiro exatamente para mostrar a gente essas verdades. Esse mensageiro diz uma coisa: se a mulher, se você é uma cristã e você começar a olhar para o seu cabelo e achar que o seu cabelo é tão lindo, isso pode te derrubar, sabe? Aí isso vai te chamar a atenção, que olha, tá vendo aqui, daqui um pouquinho você está tão vaidosa que depois perde o céu, tá? Até isso Satanás consegue derrubar a própria pessoa, ele consegue derrubar, tá? Então escute bem aqui, estava no Éden, aí disse aqui, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Está vendo aqui? Aferidor da medida, aferidor, está vendo? Agora, eu quero mostrar para aqueles que estão nos visitando aqui, por que todas as duas construções que houve aqui na terra tinha um perfeito quadro da cidade do céu. Babilônia tinha um perfeito quadro, tinha um rio que passava debaixo do trono, porque lá na cidade de Deus tem um rio da vida que passa debaixo do trono, que passa no trono. Veja, Babilônia foi construída exatamente porque ele é um aferidor de medidas. Veja Los Angeles, que chama a cidade dos anjos. Olha Los Angeles como foi construída, por causa da cidade que tem lá. Como ele é um aferidor de medida, ele desceu para cá para fazer essas coisas, para agradar aqueles que não são de Deus. Porque os de Deus não olham e vê nada aqui na terra. Os de Deus olham e vê algo no céu.
O povo de Deus sabe que existe uma cidade no céu que é para eles. E essa cidade um dia vai descer para a terra. Mas o diabo já adiantou a coisa e já fez a dele aqui na terra. Mas a dele vai ser destruída. E é por isso que Los Angeles está condenada pelo mensageiro, por Deus através do mensageiro. E tu, Los Angeles, será abatida no fundo do mar. Está vendo? Que tudo que está aqui vai terminar. Por que nós não vamos terminar? Nós não vamos acabar? Porque nós temos vida eterna dentro de nós. Dentro de nós, tá? Então, veja aqui, estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Você viu por que os instrumentos começaram através de Caim? Porque esse ser aqui era o pai disso aí. Você viu bateria, por exemplo, de igreja? Bateria é uma coisa terrível, né? Bateria é uma coisa terrível. E isso começou lá, porque isso estava na mente desse ser. E Caim foi o que iniciou essa coisa aqui na terra, tá? Então, no dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci no monte santo de Deus estavas, entre as pedras afogueadas andavas. Está vendo? Um ser que tinha o controle de tudo, tudo estava na mão dele, tá? Tudo estava na mão dele. Aí ele diz: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu coração de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aí você nota que esse ser, ele tem um domínio na terra. Você nota no Velho Testamento como que era isso. No Velho Testamento, Deus veio falando através de profetas, e o diabo através dos reis. Através dos reis. É tanto que Deus tinha profeta e o diabo tinha reis. E os reis, todos os reis, parece que eles não tinham juízo bom. Por que eles não tinham juízo bom? Quem estava neles? É esse ser aqui. Esse ser não deixa ninguém com juízo bom. Esse ser aqui só deixa as pessoas com juízo ruim. Por que o povo hoje não veste roupa mais? Por quê? Porque eles não estão vestindo roupa hoje mais. Por quê? Porque esse ser não gosta que ninguém veste roupa. Tá? Por que aqueles 2.000 demônios estavam em Gadara? E Gadara só ficava no cemitério, Gadara não vestia roupa. Mas quando Jesus aproximou de Gadara e os demônios foram embora, ele procurou diretamente por roupa. Porque Jesus liberta a pessoa para vestir roupa. Tá? Então, se o demônio sair de você, você vai procurar roupa para vestir. Porque enquanto tiver demônio, você vai ter sempre aquela coisa de querer mostrar alguma coisa que não deve, sabe? Mas quando Deus entra em cena em favor de um filho, ela ou ele vai procurar vestir roupa, sabe? Porque Deus é o único que pode vestir, né? No jardim do Éden, eles tinham uma vestimenta de tal maneira que estava nu e não sabia.
Mas quando aquela serpente encontrou com Eva, aí ela já descobriu que estava nua. Tá? Descobriu que estava nua e aí foi procurar fazer uma veste, e ele tinha uma veste real, mas perdeu, pela desobediência, perdeu a veste real. Aí começou agora a pegar folha de figo e fazer uma vestimenta. E quando Deus chegou, ele falou: esse não serve, isso não serve, a vestimenta que eu dei para vocês é que servia. Aí o que Deus fez? Matou um cordeiro e vestiu os dois. Tá? Então, o que a gente tem que entender é isso: o diabo está aqui ainda na terra, ele permanece, e ele foi e é o maior inimigo de Deus e o maior inimigo nosso. Agora, para dizer mais claro, quem é o maior inimigo nosso agora? Aqui, ó. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. E para me livrar desse inimigo, eu tenho que ter Deus aqui, ó. Aqui, se você tiver Deus aqui, você vence esse inimigo aqui, ó. A carne para nada presta, o espírito é que vivifica. Então a carne nunca prestou. Por quê? Mas ela ainda é boa. Sabe por quê que ela é boa? Porque enquanto Deus está aqui e essa carne está aqui, você ainda tem jeito de arrepender. Porque essa carne aqui nos dá direito de arrependimento. Depois que você passar dessa vida para outra, não tem jeito mais. Essa aqui tem jeito, porque aí você nessa aqui vai pensar aqui, ó. Um dia, aqui está aqui, ó, no livro de Romanos capítulo 8. Jesus não tinha pecado, mas ele fez pecado por nós. Tá vendo? Então um dia ele veio na terra em meu lugar, em lugar de vocês, e pagou o preço, porque ele sabia que nós íamos viver nessa carne, mas o preço já foi pago. Agora nós temos que confiar naquilo que ele fez, não em nós. E nós somos uma negação, tá? Não importa que é pastor, seja lá quem for, é uma negação. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tá? Maldito o homem que confia no homem. Está vendo? Ele não diz que alguns não, ele diz: maldito o homem que confia no homem. Então nós não podemos confiar em homem nenhum, nós temos que confiar em Deus. E esse Deus é o que fala conosco nesses dias, assim como falou no passado. Por isso que eu estou falando que o diabo é assim. O diabo veio através dos reis, você viu? Aqui Ezequiel falando. Então os reis tinham que olhar para ele. Agora Deus veio através de profeta, sempre foi. Deus sempre enviou um profeta para defender o povo dele. Deus não envia profeta para defender o mundo, não. Deus envia profeta para defender o seu povo. E o seu povo crê nos profetas. Então é isso que nós temos que entender. Aí você nota, vamos antes de ler as mensagens, vamos ver um quadro aqui. No Velho Testamento, vieram reis, e mais vieram profetas e profetas, até que chegou João Batista. João Batista, sendo o último profeta do Velho Testamento, você nota que João Batista, todos os profetas falaram de Jesus. Moisés falou de Jesus, outros falaram que Jesus estava vindo, e foi. Quando chegou em João Batista diz: ele está aqui. Está vendo? Porque João Batista era o único que podia dizer assim: ó, ele está aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você nota como é que Deus faz. Assim que Deus ia manifestando dos profetas, assim que o diabo manifestava nos reis, chegou um dia que Deus disse: agora Satanás, quer dizer, nós já trabalhamos, eu faço uma coisa, você vem e faz. Agora nós vamos ter uma luta entre nós dois agora.
Se você puder criar, nós vamos continuar junto. Se você não puder, eu continuo sozinho. Aí o que Deus fez? Deus criou um corpo no ventre de uma mulher, sem encontro com homem nenhum. Deus disse: se você fizer isso, aí nós vamos continuar, sabe? Mas se você não puder, eu te derrubo nessa aí. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não conseguiu, porque Deus é criador. E o que Deus fez? Porque, irmãos, vocês têm que entender. Olha, sai daqui alegre por Deus ter te salvado. Lembra de uma coisa. Olha, o pecado causado na terra e Adão caindo, como a própria Bíblia diz, que todos nós caímos em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Você está vendo? Todos. Não foi só um que caiu, não. Todos. Está escrito em Romanos também. Todos nós morremos, caímos em Adão, mas em Cristo todos estão vivificados. Então, quando a queda veio através de um homem, então nós caímos também através daquela queda. Mas em um homem chamado Jesus, todos vivificou novamente, por causa da vida. Então o que aconteceu foi isso. O que eu quero dizer para os irmãos é isso aqui, ó. Deus ama tanto seus filhos, que Ele conhecia o seu inimigo, esse ser que era um querubim, que tinha tudo na mão, e caiu lá, e Deus chutou ele de lá para cá. Ele veio para o jardim do Éden, sabe, para causar problema. Isso, para salvar as nossas vidas, custou a própria vida de Deus, para salvar a minha e a sua vida. Olha São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 7 do capítulo 1. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Quem é que estava no mundo? O Criador. Quem é que morreu por nós? O Criador. Ele se fez carne e habitou entre nós. Como ele fez? Foi nessa aí que ele diz, porque nós entendemos, irmãos, a própria Bíblia diz aqui em Atos capítulo 1, ali nós encontramos, naquela hora que Pedro estava pregando, que eles, porque tudo que o homem faz está errado. Jesus tinha falado com os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aquilo aconteceu em Atos 2. Mas Pedro começou a fazer uma pregação antes. Pedro começou a escolher. Só que Deus é que faz a escolha. Um pregador, um pastor, não é o homem colocando a mão na cabeça dele que faz ele pastor, não. É Deus é que dá o dom para aquela pessoa, sabe? Então Pedro fez uma pregação e fez uma escolha. Escolheu Matias e mais um outro e disse: Senhor, e aí já, né? Senhor, está aqui, ó. Quer dizer, nós estamos fazendo uma eleição aqui. E nós estamos escolhendo um desses aqui para ficar no lugar de Judas, porque ele morreu para ir para o seu próprio lugar. Você sabe para onde Judas voltou? Para o inferno. Porque ali, como Satanás não podia criar, sabe o que ele fez? Aquele Judas era o próprio diabo, era o próprio corpo do diabo, era Judas. Jesus era Deus em carne. Judas era o diabo em carne. E como nós já entendemos e já ouvimos pela mensagem, e às vezes a pessoa não entende, porque nós olhamos lá, tinha 3 cruzes, não era? Mas maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então era 4.
tá? Porque Judas também foi e enforcou. Você sabe por que Judas enforcou? Porque ali havia Jesus no meio, e uma à direita e outra à esquerda. Olha, Jesus estava morrendo para aquele que estava à direita, para aquele que arrependido, para aquele que arrepende, para aquele que aceita. O outro era Judas, que se morreu por ele, porque ele não, ele só quis falar assim, ó, quer dizer, já que como se fosse assim, ó, já que o Senhor tem todo o poder, por que o Senhor não desce da cruz e tira nós daqui? Está vendo? O lado errado. Mas o outro lado certo diz: nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não merece estar aqui. Ele não fez nada ruim, nós fizemos, mas ele. Mas aí, lá do coração saiu algo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, eu sei que o Senhor é um rei. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar naquele reino. Eu quero estar lá também. Viu? Que coisa? Mas o outro não. Mas o outro, o representante dele era Judas. Judas morreu porque em Atos está provado que Judas voltou para o inferno. E a gente sabe que no Novo Testamento o próprio Pedro falou, e o próprio João também falou, filhinhos, eles falando, olha, o anticristo vai vir aí. Ele disse, mas eis que ele já está no mundo desde aquele tempo. E o espírito do anticristo veio através de Judas. A liberação do espírito de Judas foi para a igreja falsa, e a liberação da vida de Deus foi para mim e para vocês. Então por que Deus morreu na cruz ali? Deus morreu exatamente para liberar a vida dele. Como Deus não podia morrer em espírito, ele morreu em carne. Atos 20, 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Mas como que Deus derramou sangue? Através de Cristo? Cristo não era uma segunda pessoa, não. Ele era Deus. Deus em carne para morrer no nosso lugar. Como ele não podia morrer em espírito, não, ele é criador. Ele falou, eu vou criar um ser no ventre de uma mulher, e aquela mulher vai dar à luz um filho, e esse filho, você já viu, né? Era exatamente o Redentor. Sabe? Então a gente tem que entender isso. Deus não precisa de ajuda de ninguém. E vou mostrar para os irmãos. Vocês sabem, esse ajudante, vocês notaram que no céu Deus tinha um ajudante, e esse ajudante era esse querubim. Mas quando ele rebelou, Deus nunca mais quis ajuda de ninguém. Deus não precisa, é nós que precisamos dele. Deus não precisa de ajuda de ninguém. É tanto que para morrer no nosso lugar, ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Ele não enviou uma outra pessoa, não, ele mesmo, ele disse, eu descerei lá e pagarei o preço que requer aqui. Você sabe que em Hebreus está claro isso. E lá tinha um lugar que tinha que ser ocupado por um sacrifício perfeito, e a única pessoa perfeita é Deus. E Deus foi esse sacrifício perfeito, e ele teve que vir aqui nessa terra, sofrer. E chegou aqui e ainda diz uma coisa, olha, eu sou, ele sendo dono do mundo, mas ele disse, ó, Satanás, em São Mateus 4 aqui, vocês notam que Satanás imediatamente chegou nele, falou assim, olha, eu tenho que tentar tirar ele de cena. E como é que ele poderia, no sentido de tirar ele de cena? Usando o próprio poder que ele tinha, o próprio poder, sabe? Ele chegou e disse, sabe? Quer dizer, está com fome, né? A carne estava com fome, e ele disse, olha, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, faça a minha vontade. Jesus tirou ele de cena, sabe? Aí foi indo até que Jesus falou assim, ó,
não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí vocês vão notar que Jesus usou a mesma arma que eu e você tem. A palavra. A palavra. Tá? Então aí os irmãos vão notar uma coisa. Se Deus usou a sua palavra para derrotar o diabo, e nós? Como é que nós vamos derrotar o diabo sem a palavra? O diabo não respeitou nem Deus, como vai respeitar nós? Já pensou o diabo ter coragem de chegar e enfrentar ele ali, e de todas as maneiras? Ele citava a palavra, porque o diabo conhece a Bíblia do A até o Z. E ele citando a palavra e Jesus rebatendo com a palavra. Está escrito, também está escrito, Satanás. Sabe? Ele falava uma coisa, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então quem é que ele estava tentando? Deus. Está escrito na palavra, você não pode me tentar. Tá? E foi indo até que ele deixou para lá. Deixou, não tem jeito, né? Não tem jeito. E Jesus venceu em todos os ataques para que eu e você pudéssemos vencer. Agora, como é que nós vamos vencer ficando em casa? Dia de culto. A não ser que você esteja doente, mas se você não estiver doente, como você vai vencer o diabo? Ficando em casa, deitado, ou dormindo, ou descansando, sabe? Ah, eu estou cansado. Você sabe de onde vem o cansaço? Do diabo, sabe? Do diabo. Deus não, olha, Deus, Jesus disse, olha, vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quer dizer, não tem peso nenhum, não. Mas se vocês ficar, vai ser pesado. Enfrentar o juízo é duro. Então é muito melhor receber misericórdia. É melhor sofrer um pouquinho aqui, porque ele diz, no mundo tereis aflições. Ele nunca disse, não vai ser fácil para vocês, não. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Eu venci, não vocês, eu venci o mundo. Não é nós que vencemos o mundo, é ele que vence. Então por que ele venceu o mundo? Para que eu tivesse bom ânimo. Na hora que vier a tentação, vier um problema, não começar, mas olha o que está acontecendo comigo, olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com ele, e olha que ele não reclamou, não, sabe? E ele, como um cordeiro mudo, foi diretamente e morreu. E nunca aconteceu uma morte como aquela. Pense bem, em 6 horas de sofrimento, como ele estava sofrendo, com o corpo todo já cortado, de chicotada, todo cortado, pregado, espinho na cabeça. 6 horas, das 9 às 3. Em outras, para entender melhor, 6 horas significava assim, sofrimento de 6.000 anos por aqueles que eram dele, que são dele. 6 horas, 6.000 anos. Ele havia filho dele desde o jardim do Éden até hoje. Então ele ficou 6 horas pagando o preço, sofrendo por amor a mim e a você, e por amor àqueles que lá do Velho Testamento, sem reclamar. Quando chegou no finalzinho ali, você vê, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe o que aconteceu ali? O Espírito saiu e ele foi sozinho para a cruz. Sozinho. E aquele sozinho significa levando todos os pecados do mundo, pagando um preço sem dever nada. Eu que devo, ainda devo até hoje, nós que devemos, e ele levou, cravou os pecados de todo mundo ali na cruz e morreu por amor a cada um de nós, tá?
Então, o que nós precisamos de entender é isso, irmãos. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Deixa eu ler, porque senão eu vou só ficar falando. Então, escute bem aqui, na mensagem. Só para os irmãos verem uma coisa aqui. A mensagem: conflito entre Deus e Satanás. Conflito entre Deus e Satanás. Porque Satanás é assim, ele não deixa. Porque às vezes a pessoa pensa assim: olha, vocês têm que entender o seguinte: Satanás, ele tem uma sabedoria tão grande, mas a sabedoria dele não é igual a de Deus. Olha, o rato, por exemplo, você sabe que existe aqueles piscar de olhos, aquilo ali está só com Deus. O diabo não sabe nada daquilo. Ser humano não sabe aquele minuto e hora, nenhum ser humano. Você tem que entender o seguinte: que nós estamos esperando por aquele minuto e hora, mas você tem que esperar a hora de Deus, porque aquilo não pode ser revelado, porque o diabo não pode ouvir nada daquilo. Aquilo é um segredo entre você e Deus. Mas esse segredo não é nessa carcaça velha, não. O segredo está aqui dentro. Ele está guardado aqui dentro, porque o dia que acontecer aquela transformação, que ele vier nas nuvens, esse Deus que está aqui vai transformar você e você sai para encontrar com ele. Você sabe por quê? Satanás é o seguinte: você não pode falar nada. Se você falar, ele escuta. E se ele escutar, ele faz dano. Então esse segredo ninguém pode. Nós podemos até conjecturar, e eu então falar assim: eu acho que vai ser assim. Eu posso achar, mas vai ser do jeito de Deus. Porque isso não pode. O diabo, ele fica. Se você fala, como eu estava falando, às vezes a pessoa pega o telefone e coloca lá alguma coisa, às vezes até maltratando outra pessoa. Aquilo é que está no seu coração. Se você não tiver cuidado, você vai ser condenado por aquilo. Tá? Esse negócio de ficar jogando uma coisa para um, para outro, isso é um perigo. Uma hora você vai ficar no jogo e não vai subir. Tá? Seja fiel a Deus. Para ser fiel a Deus, você tem que ser fiel ao seu irmão também, à sua irmã. Nós temos que ter união. Lá no céu não vai ter parede para um grupo ficar aqui e outro lá não. Lá no céu é aberto. É tanto que o profeta diz uma coisa e é a pura verdade: Deus escolheu encontrar com os seus seres no ar, porque é um espaço maior, aonde não tem parede, tá? E é em outra dimensão. Então ele procurou encontrar com seus seres exatamente num lugar de espaço. E é tanto que esse corpo não tem nada a ver. Esse corpo aqui, irmão, vai tombar. Jesus, isso foi referido na Bíblia, no Novo Testamento, umas 2 vezes, né? Carne e sangue não é do reino dos céus, né? Sabe? E Paulo mesmo diz que sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 51, ali está provado que nesse piscar de olhos aqui, carne, nada disso. Isso, a vida de Deus em você é que faz contato com aquele momento. E esse mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está sentado lá. E ele está lá como sumo sacerdote, fazendo intercessão por mim e por vocês. Enquanto ele estiver lá, há sangue. Enquanto ele está lá fazendo intercessão, eu estou sendo perdoado. Você está sendo perdoado. Mas o dia que ele sai de lá, ele vem nas nuvens. E o dia que ele sai de lá, a vida que sai daqui encontra com ele nos ares. É o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está lá. Só que ele está lá em corpo. E aqui ele está em espírito e em verdade. Tá? E é por isso que Romanos capítulo 10 diz claro que não é o ser de fora que ouve, é Deus mesmo que ouve a palavra dele.
deixa eu ler ainda em Coríntios aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Talvez eu nem leia a mensagem, deixe para ler outro dia. Mas veja aqui, só para os irmãos entenderem. 1 Coríntios, no capítulo... no mesmo capítulo que eu estava lendo, mas mais embaixo aqui, diz aqui, ó, verso 8. 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são as que, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O olho e nem o ouvido viu. Esse aqui, ele está falando desse aqui, ó. Esse aqui, ó, irmão, esse aqui vê letra, mas a letra mata. O Espírito é que vivifica, tá? Então vamos mais aqui. Mas Deus nula revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Quer dizer, o homem conhece as coisas do homem, porque o Espírito que habita nele é aquele que está em Efésios capítulo 2. Nós todos éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, tirou o Espírito nosso e colocou dele. Tá? Esse que é a verdade, tá? Então é o que Paulo disse: assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então vamos lá de novo, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não pelo Espírito, mas quem conhece essas verdades é o Espírito de Deus que escreveu essas verdades. É Deus que escreveu a palavra. E é esse Deus que está lendo essa palavra. É esse Deus que está crendo nessa palavra. Esse Deus mora em nós, exatamente. É por isso que é um segredo. O rapto é um segredo. Está ligado entre a vida dele e a palavra. E esse Espírito que está em cada filho dele é exatamente o que vai no rapto. Tá? Vocês sabem disso, você sabe. Por isso que está falando que a carne e sangue não herda. Não herda esse sangue misturado que veio desde lá do jardim do Éden, não vai herdar o reino dos céus. Ele vai perecer. E ele foi condenado lá no jardim do Éden: tu és pó e ao pó tornarás. Tá? Então Jesus na cruz do Calvário, ali você nota que está aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em outras palavras, Jesus saiu da terra em um corpo glorificado para sentar no trono de Davi no milênio. E esse corpo está lá, faz intercessão, ele está lá sentado, e um dia ele sai de lá. E quando ele sai de lá, ele quer que nós também saiamos daqui em glorificado para encontrar com ele nos ares. Ele não vai encontrar com esse corpo, ele vai encontrar com todos glorificados. Alguém pode estar pensando assim: Jesus subiu no corpo glorificado? Sim. Ele falou com os discípulos, falou assim: veja que eu não sou um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Ele disse: tem um favo de mel e um pedaço. Ele falou: me dá aí que eu vou comer para vocês verem. E ele comeu depois da ressurreição, provando que eu e você, tanto lá
quanto aqui, nós vamos comer e beber e vivendo eternamente. Tá? E vivendo eternamente. Vocês notam que a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, aqui nós estamos tomando uma ceia. Ele diz: toma essa até que eu venha. Depois vocês vão tomar comigo lá. Você está vendo? Ah, lá, ué, se nós vamos tomar a ceia com ele lá, porque nós vamos comer e beber. Tá? Até que nós vamos reunir lá na grande ceia das bodas do Cordeiro e tomar uma ceia lá. E viver lá 3 anos e meio até que esse mundo velho acaba e depois nós vamos voltar para o milênio. Tá? Porque todo mundo, irmão, você sabe por que o mundo está agitado? O mundo está agitado porque tem que agitar. Por que o mar está agitado? Você sabe por que o mar agita? A mesma quantidade de água que tem no mar, que é quando ela está paradinha, é a mesma água que está agitada. Mas sabe por que agita? Para tirar a sujeira. Principalmente agora, porque o mar está mais agitado, porque está mais sujo ainda, então ele está mais agitado, e se demorar muito ele vai encher muitas capitais, muitas cidades, vai encher d'água, porque ele está tão revoltado por causa do pecado. Então é isso que está acontecendo. Por causa do pecado, toda a natureza está gemendo, por causa do pecado. Mas o único recurso é destruição. Mas antes que isso aconteça, nós vamos sair da terra. Tá? Nós vamos sair da terra. Deixa eu ler pelo menos um pedacinho aqui dessa mensagem aqui. Conflito entre Deus e Satanás. 42. No Éden, Deus conhecia seu inimigo. Deus conhecia o seu inimigo no Éden. Conhecia o seu inimigo e todos os ataques de seu inimigo. Agora, Deus é um Deus infinito. E um Deus infinito e a perfeição das perfeições. Deus. Ele sabia de todas as coisas antes que elas fossem. E por essa razão, se este Deus infinito poderia ter olhado adiante e ver o fim, e viu o fim desde o princípio, e sabia que ele teria filhos nessa terra, seus próprios filhos abençoados, você não crê que ele proveria para eles o melhor que ele poderia prover? Está vendo? Então, aí, eu vou ler só mais na frente aqui na frente, que diz assim: mas Deus no princípio deu a seus filhos a arma atômica, porque Ele é um Deus infinito. Agora vamos ver que arma atômica é essa. Agora, vendo que havia um conflito e havia uma batalha, Deus equipou seus filhos com o tipo certo de munição, o tipo certo de ataque, o tipo certo de todas as coisas que eles tinham necessidade e que os levaria a passar por todo o caminho, do Éden ao rapto. Todo o caminho, quer dizer, todas as pessoas. Os 6 dias as 6 horas que eu estava falando é isso. Quer dizer, Jesus ali pagou o preço pelos 6.000 anos. E quando venceu o prazo aí, ele morreu. Ele estava pagando o preço. O que foi isso? A palavra. A palavra, isto é o que, e isso é o que derrota Satanás. É a palavra. Ela o derrota em qualquer lugar, em todo lugar. Agora, por que queremos substituir por algo mais quando nós já temos o melhor que há? A palavra? Está vendo? Por exemplo, às vezes, isso aqui, irmãos, às vezes os instrumentos que nós usamos é nós mesmos. Porque às vezes às vezes você ora mais, ou você fez alguma coisinha para alguém, aí você fala, aí você já começa a gloriar. Isso aí já é uma arma contra você, contra mim.
contra vocês. Aí você já começa, tá vendo? Eu dei uma cesta, eu fiz isso. Aí você já está achando que você é salvo por causa da cesta. A salvação depende do sangue, depende da obediência à palavra. Sabe, é claro que tudo isso leva em conta, mas você não pode, é Deus que tem que levar em conta isso. Não é eu pensar assim, é porque eu fiz, não. É Deus que sabe o que eu fiz. Sabe? Então é o caso que Jesus falou, quer dizer, aquele que der alguma coisa, quer dizer, a mão direita não fica sabendo, a mão esquerda não fica sabendo que a mão direita deu. Tá? Mas às vezes nós queremos mostrar que a mão direita, que a esquerda, que a mão direita deu alguma coisa, e isso é um problema para nós. Nós temos que confiar totalmente em Deus. Tá? Então, diz aqui, agora vemos que Jesus na terra, apenas para provar que isso foi o melhor equipamento, quando Satanás veio num combate mão a mão com Jesus, ele não apenas usou seu poder e amarrou as mãos dele. Você viu? Jesus podia olhar para ele e ele acabar, mas ele não usou esse poder, ele usou a palavra. Ele pegou e usou a mesma arma que eu tenho que usar para derrotar o diabo. Porque ele podia olhar para ele, ele virava cinza na hora. Mas ele não usou. Porque às vezes nós, principalmente nós que somos pastores, né? Eu sou fulano e tal. O diabo está gostando. O diabo está gostando. Porque aí eu estou vangloriando a mim mesmo. E o diabo gosta dessas coisas, sabe? Aí ele fica exaltado. Ele fica exaltado. Jesus, outra coisa, gente, olha, Jesus quando estava na terra, Jesus sendo o criador de todas as coisas, ele chegou a falar assim, olha, eu não tenho nem um travesseiro para colocar a cabeça. Está vendo? Quer dizer, ele podia criar as coisas, ele podia criar, não, eu nesse mundo eu não quero nada, nem um travesseiro desse mundo, eu não quero, sabe? Eu quero um mundo limpo, eu quero tudo perfeito, sabe? Então ele nos deu esse mundo perfeito, não esse aqui vai ser purificado, mas ele nos deu uma vida perfeita, através do seu sangue, e ele vai nos dar um céu perfeito e uma terra perfeita. Mas essa aqui não, ele nunca falou assim, fica seguro nisso aí não. Ele disse, não, cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui, porque isso aqui é passageiro. Não fica pensando nisso aqui não, porque aqui isso vai ficar. Não vai ficar, não vai sobrar nada, sabe? Aqui nem raiz e nem ramo, nem plantação vai sobrar, nada. Então, aí você nota que a melhor comida que é a palavra de Deus, sabe? Então, já vou terminar. Está faltando só 5 minutos ali, ainda dá tempo eu ler aqui. Então, quando Satanás veio no combate mão a mão com Jesus, ele não apenas usou seu poder e amarrou as mãos dele, ele simplesmente pegou a melhor arma que Deus deu no jardim do Éden, sua palavra, e disse, está escrito. E ele o esmurrou para fora do ringue com isso. Ele derrotou nessas pancadas, porque quando você usa a palavra, é uma pancada no diabo. Quando você não usa a palavra, aí você é igual um voto para ele, sabe? Quando você não usa a palavra, então é um voto para ele, mas quando você usa a palavra, é uma pancada nele. Tá. Deus é o seguinte, nós sabemos, o diabo, ele pega voto de todo mundo. O diabo não, Deus não, o diabo pega voto de todo mundo. Ele é político, mas Deus não, sabe? Então por isso Jesus comparou o meu pequeno rebanho, sabe? Ele sempre comparou isso, sabe? E quem comigo não ajunta, espalha. Tá. Então quem não ajunta com Deus tem que espalhar. Tá? Então Deus tem um corpo aqui na terra, como sempre eu paro, às vezes eu levanto e paro lembrando. Olha,
o grupo de pessoas, às vezes, aqui está ouvindo a palavra, tem grupo em vários lugares do mundo que está ouvindo a mesma palavra. Se nós realmente vivermos essa palavra como ela é, e o mesmo Espírito que está nessa palavra hoje, nós vamos no rápido. Não importa a distância, porque quem está trabalhando aqui na terra é o próprio Deus. Tá? E Deus tem uma mensagem para a hora do dia. Então ele diz, isto é correto, porque isto é a melhor arma de Deus. Agora escute bem aqui que eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, 51 dessa mensagem. Satanás, no Éden, quando ele veio com esses ataques para atacar a pessoa, sabendo que os filhos de Deus estavam fortificados com essa palavra, Satanás atacou a palavra. Vê? Ele não atacou o ser, mas atacou a palavra. Porque se ele tirar a palavra de você, você está derrotado. Esse que é o problema. Então ele ataca. E por isso que eu falo, às vezes você vê pessoas com a mensagem na mão aqui, às vezes ele pode se derrotar, porque às vezes ele não vê a verdade, ele pode estar pregando uma mentira, ele pode derrotar com a própria mensagem. O diabo pode usar uma pessoa e te derrotar com a própria mensagem na mão, com a própria Bíblia, como está sendo derrotado aí, tá? Então você tem que estar de olho nisso aqui, porque às vezes, e sabendo disso, o diabo não vai diretamente em você, ele quer tirar a verdade de você. Se ele conseguir tirar a verdade de você, então você está derrotado, ou eu, ou qualquer um de nós. Mas nós cremos que nós temos um general. Esse general chama Senhor Jesus Cristo, e esse general é a palavra, e é por isso que a palavra se fez carne e voltou. Você nota que ele se fez carne e morreu no nosso lugar e voltou a ser a palavra novamente. Ali em São João 14, ele mesmo disse, eu estou convosco e estarei em vós, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Em outras palavras, eu sou palavra e sou espírito, e eu sou pai, e eu não vou deixar vocês sem pai, eu volto continuar sendo pai de vocês. E para ser pai hoje, como ele fez lá em Atos, ele disse, olha, eu estou convosco, mas em Atos capítulo 2, ele disse, eu estarei em vós. A vida foi liberada através do sangue. Quando ele morreu na cruz do Calvário, foi para liberar a vida. Qual é a vida? Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. E quando você recebe a vida de Deus, você nasceu de novo. Agora não dos seus pais, mas você nasceu do verdadeiro Pai. E esse Pai mora em nós, pela graça de Deus. Amém, amém. Nós vamos nos colocar em pé.